você acha que vai para os pênaltis, por exemplo? A gente começa pelo gol, então, vai. Tem Hugo e tem o Everton. Everson. O Everton e Everson. Muito obrigada. Quem que leva vantagem? Para a gente pensar nas peças e na estrutura e como ela se encaixa. Rapidinho, antes do que o Facincani falou, mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem uma derrota do Atlético, perante ao Flamengo. E a vontade de mudar esse perfil, também, claro, é outra. Sim. Né? Motivação, Motivação diz, né? é outra. Em relação aos dois, pela experiência, o Everson. Mas eu não descarto nunca uma juventude cheia de vontade para mostrar. Ainda mais sendo que talvez o reserva é um grande, né? Todo mundo o conhece como o grande pegador de pênalti. Aí o cara fala assim, eu também quero mostrar que eu tenho condição, entendeu? Mas a experiência nesse lado, vai acho ser que... cara a cara. A gente vai montar uma equipe no final, tá? Everson. Então deem a opinião e votem. Eu vou... Isso que o Zé falou é verdade. Agora, apesar de mais velho, o Everson tem a mesma gana do Hugo. Porque o que esse cara passou para chegar onde ele chegou não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Então esse cara tá chegando pela primeira vez, pela segunda vez. Ele já jogou no Santos ele volta pro Atlético, ele vai pro Atlético Mineiro. Ele tem a mesma vontade de um jogador, na minha opinião, Júnior. Porque o histórico dele, esse cara jogou em times de 4ª divisão. Foi subindo. E a gente sabe muito bem, aqui no Brasil, como há preconceito. Eu não vou entrar muito em questão dessa daí, porque senão vai para o outro lado, né? Mas eu acho que a vontade deles é igual a do Hugo. É igual a do Hugo. Eu acho hoje, o melhor goleiro em atividade no Brasil. Entendeu? Eu acho ele melhor que o goleiro do Palmeiras. Melhor que o Everton. Eu acho. Ele tem uma reposição de bola que o Everton não tem, que é muito boa, do Everton também. Do Everton, para mim, é melhor. E ele, em penalidades, ele é melhor do que o Everton do Palmeiras. O ponto fora da curva do Everton do Palmeiras foi aquela Olimpíada. Ele não é um pegador de pênalti. Tá, mas aqui, então, o Everton, pela experiência, eu acho que o Hugo vai estar com muita vontade também, mas, por exemplo, para os pênaltis, eu também iria no Everson e Facincani. Não, entre os dois, sim. O Everson do Atlético Mineiro é um goleiro mais rodado, não tem jeito. Para uma decisão pesa, claro que sim. Então já é um ponto aí a favor do Atlético. Vamos fazer peça a peça e aí a gente vai ter que dar o nosso jeito aqui para comparar o esquema com 3 zagueiros com o esquema com 2 zagueiros, né? Aí na lateral direita do Flamengo, a gente de manhã fez aqui um estudo de causo, sabe? Para pensar em que peça a gente colocaria e chegamos à conclusão de que o Mateuzinho tá na frente. Chegamos ao estudo de causa. Esse estudo do Instituto DBV é complicado. Esse estudo desse instituto a ele é sempre... Não, esse estudo leva em conta quem entrou em campo nas últimas rodadas, o desempenho e que vai ser uma posição de ala e não de lateral, né? Do Instituto DBV. Ala quando você tem a bola, né? Quando você defende, esse jogador recua. E DBV. Ele se transforma no marcador. Você entendeu? Tá bom, você faz uma linha de cima. Mariano. Mesmo se fosse o Isa, eu também votaria no Mariano. Desculpa. Mariano. Não há nem necessidade. Ah, sim, ó, que telão bonito aqui pra gente falar. O telão é lindo, mas a necessidade de eu ficar discutindo esse voto não há. Obrigado pelo telão, parabéns à produção, parabéns à nossa toda estrutura maravilhosa, mas o Mariano né? Já até mudou, vocês mudaram meu telão. Não, aí eu acho que complica, viu? Nathan Silva e Gustavo Henrique. Aí eu acho que não tem necessidade. Porque, eu, sinceramente, eu estava muito empolgado com o Nathan Silva na temporada passada, mas no final do ano, o que ele entregou de jogo, o que ele falhou, para mim é igual. Já que é para escolher um, eu escolho o Gustavo Henrique porque ele é mais alto. O Nathan Silva é baixinho. E aí? Ih, rapaz, coçou a cabeça. Não, Nathan. Pra mim, Nathan. Mas vocês ficaram em dúvida, assim? Não, eu fiz só uma brincadeirinha. Se fosse o Gustavo dos Santos, era o Gustavo. Mas como nunca foi o Gustavo... Mas a gente levando em conta o momento. Como nunca foi o Gustavo dos Santos, então, Nathan. No Flamengo, ele não conseguiu se impor e ter a mesma segurança que ele tinha antes defendendo o Santos. Eu achei que ia ser unânime o Nathan. Não, é o Nathan. Nathan não dá. Desculpa, o Gustavo Henrique não apareceu para jogar no Flamengo ainda. Pode aparecer a partir do próximo domingo, até agora não. Aí a gente tem um recém-chegado com um outro, os dois com a mesma experiência de Europa, os dois
seguros para fazer papéis diferentes nas suas equipes? Facincani, começa essa aí. O Davi. Hoje o Davi. Se você me perguntasse há 3 temporadas, o Godin. Ah, sim, mas é isso, né? Ele em alta na Europa, ia ser muito difícil achar um zagueiro em atividade no Brasil. O Godin, toda a história, foi muito mais zagueiro que o Davi Luiz. Muito mais. E fez parte de uma mudança estrutural do Atlético de Madrid. Ele fez... Não que o Davi não tenha feito parte de equipes vencedoras. Fez, Paris Saint-Germain, o próprio Chelsea e tal, mas assim, em questão de zagueiro, de segurança, de confiabilidade, de momento decisivo, de estrutura, era o Godin. Mas hoje, quem traz a experiência da Europa e jogando num ritmo melhor é o Davi Luiz. Perfeito. Eu também faço do viria Felipe do Davi Facincani Luiz. as minhas palavras. Eu não faço as minhas palavras, né, do Felipe Facincani, mas Davi... Vou Dá muita cometer moral esse isso? erro, né? Não, porque o Godin eu acho que é muito fruto do sistema de jogo também do Atlético. Muito da proteção feita pelo sistema italiano do Simeone. Então, eu acho ele bom zagueiro. Não estou falando que ele não seja um bom zagueiro, não é isso. Mas a maneira que se jogava ali potencializou o futebol dele. Sim. Vocês estão levando em conta que o Davi está voltando de lesão, né? Mas o Godin também não está inteiro. O Godin não é o mesmo. Não, o Godin... Mas peraí, não ser mais o mesmo é diferente de voltar de lesão. São coisas distintas. Era lesão ou dores musculares? Porque é o que a gente mais escuta. Eram dores musculares. Na verdade, quem tinha lesão muscular era o Bruno Henrique. Ele estava num processo de regeneração. Dores musculares, tal. Não, eu acho que o Davi. Davi, né? Então o Davi já ganhou essa aqui. Deixa eu seguir, porque... agora... Dores musculares são aquelas famosas microlesões que naquele... O músculo fica dolorido. Italiano é chamado de paura também, não é isso? Não, paura é medo, né? Os caras, com microlesão, ó, um jogo desse, o Flamengo, você não jogaria, Zé? Tô falando... Mas ninguém tá falando que ele não vai jogar, não, pelo eu contrário. tô explicando a ausência do Davi Luiz nesse período aí, né? Porque por causa quando a gente escuta falar sobre dores musculares, o que é? São essas pequenas lesões musculares que o músculo rasga um pouquinho, aí dá o vacilar, aquelas coisas todas que o cara fica dolorido e não consegue dar a sequência. Boa. Próxima posição é o seguinte... Ele é lateral, provavelmente vai fazer a função ali de zagueiro pela esquerda, na verdade, né? Terceiro zagueiro, não. Mas, do outro lado, também tem um rapaz que é bom de bola, viu? Esse, pra mim, eu acho que é a comparação mais difícil. Eu acho que é a comparação... Eu sabia que você ia dizer isso, mas eu acho essa comparação mais difícil. Arana. Eu já sabia que você ia dizer isso. Arana, imagina. Vocês vão votar? Alguém vota no Felipe aí? A exceção da Dani? Não, eu não sei. É difícil. Pra mim, essa é a mais difícil. Você tá apontando pra onde? Não tá dando pra Você ver. não tá enxergando? Não. Daqui lá. Se eu apontasse pra trás, era eu. Tô apontando pra lá. Sem malcriação e me diga por quê. Não estou. Mas precisa dizer o porquê? Precisa, claro. Você é comentarista. Não dá. A senhora não está assistindo os jogos? Eu tô. Então, a senhora percebe quem tá jogando mais os jogos? Eu acho que o Felipe Luiz agora numa função mais... Sem precisar correr a lateral inteira... Ele tem uma qualidade, uma inteligência que são difíceis de você ignorar. Mas o que eu estou falando assim, um é um motor, um é praticamente uma das peças cerebrais do Atlético. Sim. O Felipe hoje, ele tem na organização defensiva, na orientação, muito daquilo que o Flamengo ainda tem de resquícios de 2019, mas já sem o mesmo vigor. Ele é um cara muito inteligente, mas assim, o que o Arana hoje decide em prol do Atlético, o Felipe não decide em prol do Flamengo. Isso é um fato. Se nós estivéssemos falando do Felipe de 2019, Felipe, se estivéssemos Como está em 2022? Como nós estamos falando de um momento, o Arana hoje eu acho que tem uma importância maior. Não que o Felipe não tenha, né? Tanto é que o Felipe está sendo deslocado para zagueiro. Sim. Mas acho que o Arana nesse momento. Boa, vamos seguir aqui, ó. Pode rodar aí pra gente. Alain e William Arão. Zé, começa essa aí você. Rapaz, essa é duro. Eu vou decidir meu voto por um detalhe. O jogo aéreo do Arão. O jogo aéreo do Arão. O futebol, ele é muito bola parada, escanteio, falta. Final de jogo você está ganhando, o time recua, o outro começa chuveirinho. O Arão é muito bom na bola aérea. Eu vou ficar com o Arão por isso. Não, tá bom, você já tinha seu voto, tá ótimo. O Zé tá em dúvida ali. Você quer ouvir o Facincani primeiro? Não, é porque o Facincani... pode falar. É o quê? Eu tô quieto, eu não falei nada. Porque o seu Sormani tava falando, você tava assim... Não, eu não falei nada. Eu não falei... O senhor, por favor. Não, eu não falei nada, eu tô quieto. Primeiros mais velhos, pode falar, vai. Primeiros mais velhos, eu vou falar aqui só amanhã, né?
Enfim. Ô, louco, ele falou que ele é mais novo que você. Mas ele é. Não parece. Você tá estragado, hein? Eu sei. Fazer o quê? Se eu não tivesse, eu não estaria aqui, estaria fazendo novela. Se eu fosse bonito, não tava... Ele é mais novo que você? Também. Ganhando Ele é mais dinheiro, novo que eu. modelo, 2 tudo. meses? 2 meses. Ah, Eu não falei nada. Não, eu tô falando. Se vira ali, eu tô quieto aqui. Eu não falei nada. William Arão. Aí, Zé, facilitar a sua vida, que eu também vou de Arão. Então, já perdi. Eu gosto bastante do Alan, porque são 2 jogadores que ocupam a mesma função, só que com características diferentes. Sim. O Alan é mais pegador, é o cara que dá segurança. O Arão, ele tem essa mesma função, mas só que ele chega um pouquinho mais. Então, na compensação. Putz, pode dividir? Não. Não, você já perdeu, tá então bom? vai, Então no abre o Alan, vai. próximo. Como eu já perdi o Alan. O nosso Santos Dumont ali, tudo ele vota no jogo aéreo, né, cara? É mais alto, é jogo aéreo, é artilharia aérea. Tô achando que a reencarnação do Santos daqui a pouco ele vai formar o 14 Bis Futebol Clube. Ué, todo voto decisivo dele é pelo alto. Eu tô achando que nós vamos pra uma discussão aqui de Segunda Guerra Mundial. Foi bem. Pô, brincadeira. Tá louco. E se continuar assim, o Rogério Ceni daqui a pouco chama. Chama, exatamente. Ô, José Elias, para de enrolar e abre aí o segundo volante. Pô, tá louco. Jair e Andrés Pereira. Jair. Rapaz. Hoje o Jair. Tudo isso Eu por causa votaria. da falha dele na Eu voto Libertadores? no Andrés. Eu acho o Andrés mais jogador do que ele. Muito mais completo. Muito mais completo. Muito mais. O Jair é um bom jogador, que apareceu muito bem na temporada passada, fez uma ótima temporada pelo Atlético. Acho até que ele deveria estar na seleção dos melhores. Acho que entrou, né? Na seleção, recebeu o bola de prata nossa aqui, se eu não estou enganado. Fez uma temporada gigantesca. Mas o Andrés Pereira é mais jogador que ele. O que eu acho assim, o Andrés, a qualidade técnica dele é muito superior. Mas ele é assim, ó. E o Jair foi muito linear dentro da função dele. Então, se você pega um cara mais constante, você vai buscar o Jair. A partir do momento que o Andréas superar tudo o que aconteceu e passar lá dentro de campo, ser menos, em alguns momentos, inventivo ou com aquele excesso de mostrar o que ele sabe de jogar e ser um atleta mais simples, ele aí sim pode se tornar rapidamente esse jogador que talvez hoje o Jair é para o Atlético Mineiro. Então ele precisa buscar esse ponto de equilíbrio no Flamengo para se tornar esse jogador mais linear. E foi. Não, eu ia falar um negócio, mas... então fala o negócio. Você já anunciou, fala. Não, no intervalo eu falo. Não é no intervalo, você anuncia publicamente. Fica Então tranquilo. fala, pode falar, eu deixo, não vou brigar com você. Por favor, vamos para o próximo. Vai, Zé. Zaratio e Everton Ribeiro. Sim, Zaratio. Então, mas Não o quê? Não, pensei que era o Savarino. Isso que é o problema. Qual a função? Aberto pelo lado direito ou aberto pelo lado esquerdo? Então, é por isso que eu falei que a gente tem que fazer Aí aqui. sugere pelo lado direito. Pelo lado direito. Porque nós estamos colocando o Felipe de lateral esquerdo. Nos Mas, melhores na momentos... verdade, ele deve jogar pela esquerda, né? A O gente não Everton sabe. Ribeiro Não, no a Flamengo. gente não sabe. Entrar. No melhor Se ele momento... entrar, provavelmente ele vai entrar pela esquerda. No melhor momento dos dois, seria isso? No melhor momento dos dois? Não, nesse momento. Nesse momento? Nesse momento eu usaria, Senão, porque eu não sei a gente que tem posição... que voltar e colocar... nesse momento... Mas mesmo na porque eu não temporada sei. passada, quando o Everton jogou aberto pela direita, na função dele, às vezes até ele chegou a fazer uma meiuca ali, o Zaratio jogou mais que ele. Sim. Eu voto no Zaratio também. O Everton não está acontecendo desde a final da Libertadores. Isso é um fato. Aliás, nem naquela Antes final. mesmo. Antes mesmo da final, ele já não estava jogando... Estou dizendo não só do ano passado, estou dizendo tava... 2019 até. Ele já há muito tempo que ele não está jogando essa bola que todo mundo coloca. Então, Entendeu? Esse Zaratio- cara- Na seleção ele vai e desempenha. É. O Flamengo ele não consegue. Então, mas ainda também com certos pés no chão. Então, Zaratio levou. Ô, Fábio Sormani, você vai começar o próximo posição. Diga. A próxima posição já está aqui no telão. Ah, entrou no telão agora, ó. Nacho e Arrascaeta. Nacho e Arrascaeta? Caramba, é boa essa discussão. Caramba, Nacho e Arrascaeta. Eu vou ficar com o Arrascaeta. Ah, é? Sim. Olha. Não tenho nada contra o Arrascaeta, entendeu? Vocês que criaram nossa. essa lenda, essa história aí de que eu não gosto do Arrascaeta. Já falei. Se ele quiser jogar no Santos, eu pego meu carro, saio daqui agora. Vou lá e pego ele no Rio de Janeiro. Levo lá pra Vila Belmiro, não cobro nada, eu pago tudo do meu bolso. O cara é um baita jogador, só que eu acho que ele é superestimado. Ele é superestimado. Ele não joga tudo isso que as pessoas acham que ele... Tanto é que tá no Flamengo até hoje, não deu uma proposta pra Europa. Se fosse tão bom assim, na verdade, já estava jogando na Europa. Até O hoje não Esporte aconteceu está nada. perguntando aqui para você. Se fosse o Rodriguinho no telão. O Rodriguinho, naquele momento que eu fiz aquele comentário, estava jogando mais do que o Arrascaeta, porque o Arrascaeta era reserva.
O técnico do Flamengo era o Abel Ferreira. O Abel Braga. Abel Braga. Então, aquilo motivou meu comentário. O Arrascaeta era banco do Flamengo. E o Rodriguinho tinha acabado de ganhar o Campeonato Mineiro. O Flamengo foi campeão carioca e o Arrascaeta era reserva. Entendeu? E o Flamengo pagou 53 milhões de reais no Arrascaeta e o Rodriguinho chegou livre, porque ele não tinha mais vínculo com clube nenhum. Jogando o que ele jogou e o Arrascaeta não jogando o que estava jogando, motivou a minha pergunta ao Itamar. Itamar mesmo? Como é que é? Ao Itair. Itair Machado. Pô, vocês deram um gol, Mas hoje, o chapéu. Tanto que se vocês pegarem o vídeo, eu estava fazendo comentário antes de fazer, né? O Benja falava a mesma coisa, eu concordo. E naquela mesa, muita gente concordava comigo, só que eu falei, porque eu não tenho medo de falar. Entendeu? Mas não é que os outros tenham medo. Eu falo, estou dizendo que o que eu acho, eu falo. Entendeu? Porque eu não faço média com ninguém. Hoje, o Arrascaeta é mais jogador que ele. E hoje, eu reservaria a camisa 8 para ele, porque a 10 é pro Messi. O Messi vai terminar a carreira dele no Santos. Escuta eu te falando. Entendi. O Carille foi demitido, hein? Daqui a pouco a gente vai falar aqui do Santos, dessa dança das cadeiras, mas eu quero que vocês votem aí Arrascaeta e Nacho. Tá com a plaquinha hoje. Carille no timão. Daqui a pouco vai ser a sua. Arrascaeta. É, né? Sim. Zé? No passado eu tinha votado no Sanches. No Nacho? No Nacho. No Nacho, desculpa, no Nacho. Tinha votado logo quando o Nacho chegou e estava fazendo uma boa... Ele começou no Atlético, começou muito bem. Mas aí ele começou caiu bastante. Se bem que o Arrascaeta não jogou essa bola toda no ano passado, não. Mas a evolução do Arrascaeta como jogador Então ganhou o Arrasca, a gente tem Keno e Bruno Henrique. O Bruno Henrique, esse sim, voltando de lesão. O Keno também tá, hein? É. De Covid, tá voltando aos pouquinhos. É verdade, o Keno teve Covid. Os dois têm uma inatividade aí, não tem o mesmo ritmo de jogo adequado, né? Eu vou de BH. Keno, nossa senhora. Você vai ter que desempatar essa aí, porque se eu votar também, vai empatar. Ainda diante dos problemas físicos, o Bruno Henrique. Bruno Henrique. E agora lá na frente, né, pra gente fechar, Hulk e Gabigol. Esse pra mim é o mais difícil. Hoje pra mim, Hulk. Pra mim, Hulk. Nesse momento, o Hulk. Vocês jogariam com o Bruno Henrique, que ganhou, então, do Keno e o Hulk? Isso. No momento, o Hulk. O Hulk também. No momento, o Hulk. No momento. Nós estamos fazendo deixando claro, votação no momento. Momento. Hulk. Tá bom.